Se eu já tiver um modelo low poly, né, e é o caso de alguns dos alunos desse semestre, né, já tem um modelo low poly, e eu quero começar a esculpir ele, né, como eu falei no outro vídeo, basta eu ligar a topologia dinâmica ou adicionar um modificador multi-resolution, que eu já consigo acrescentar direto na escultura mais informação de polígono. E é meio que importante que eu tenha esses polígonos, né, para poder observar como que os brushes do Blender comportam. Esses brushes, eles são divididos em algumas categorias visuais aqui, né? Então, você vê que tem alguns brushes que são marcados com ícone azul, alguns que são marcados com ícone vermelho e alguns que são marcados com ícone amarelo. Se eu rolar a minha barra aqui, né, ou se eu simplesmente mudar ela de tamanho para que todos os brushes caibam, ainda vai ter é, um bloco aqui de outros brushes, né, ou com preto e branco, ou com cores diferentes, né? E vai ter também um bloco separado de brushes aqui, tá? Então, eu tenho essas famílias de brush. A grosso modo, seria como assim, a grosso modo mesmo. Eu falo isso mais por percepção do que para uma referência do manual, assim. Então, esses aqui são os que mais têm cara de escultura mesmo. Eles parecem ferramentas de draw, assim, de desenho, de construção de informação. Então, os que são azulzinho, eles têm eles comportam dessa forma, né? Quando você passa eles, parece que você está lidando com massa mesmo, com argila, né? E acrescentando massa e removendo massa, né? Então, eles têm essa cara de escultura, propriamente dito, né? Os vermelhinhos, eles têm um aspecto de polimento. Então, se você pegar eles aqui, você passar eles no modelo, você vê que vários deles têm um aspecto de suavização, parece que você está lixando a massa, né? Então, parece que você está polindo o conteúdo, né? E os amarelos, de novo, isso é uma visão geral, tá? Isso vai ter brushes, é óbvio que você pode esculpir com uma ferramenta de polimento, e é lógico que você pode refinar com a ferramenta de escultura, é mais como que o input de informação está acontecendo, tá? E esses amarelos aqui, ó, eles têm esse aspecto de transformação. Então, até pelos próprios nomes, né? Você vê que eles vão ter o aspecto de grab, né? Você vai ter rotate, né? Você vai ter deform. Então, eles parecem que estão transformando a sua escultura, ou seja, deformando ela e transformando ela, mais do que construindo informação de escultura, tá? De novo, não quer dizer que não tenha nenhum brush aqui que não pareça que está esculpindo, mas é como o input de informação comporta, tá? Você vai ter também os brushes, alguns brushes mistos, né, ou que fazem funções diferentes. No caso, o de simulação de tecido, ele ao mesmo tempo que você está esculpindo, ele está rodando a simulação, né? Então ele faz duas operações ao mesmo tempo, que é a transformação do modelo e a simulação do tecido, né? Você vai ter as máscaras, né? Então aqui, ó, eu tenho as máscaras do tipo box, aqui eu tenho a máscara do tipo brush, né? Essa máscara do tipo brush, ela vai pintar uma área no meu modelo e essa área vai ficar protegida da escultura, ou seja, eu não vou conseguir afetar ela, né? E eu vou ter outros tipos de máscara, tipo a máscara de forma de caixa, né? Mas você vai ter as máscaras com esse ícone, né, semelhante, né, que é uma geometria separando a bolinha cinza por trás, né? E alguns brushes vão ter tipo uma cara própria dele, né? Tanto o Cloth como o Face Set, né? O Face Set
ele vai ter um ícone com a cara dele, tá? Então, é importante saber que tem essas naturezas de brush. Eu vou resetar isso aqui, porque eu já zoei meu modelo até. Mas a princípio, o que eu quero que vocês percebam é que existem tipos de brush, tá? E por que isso é importante? Isso é importante porque se você entrar na barra de ferramentas para configurar o seu brush, você vai ver que os brushes eles vão mudar, às vezes, de um brush para outro. Vai mudar alguma configuração, só alguma configuração. Você vai falar assim, mudou só o ajuste. E de um brush para outro vai mudar quais são os menus de configuração. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse brush, apesar dele estar na mesma família do brush de Smooth, por exemplo, ele tem outras opções de suavização que o brush Smooth não tem. E se você entrar, por exemplo, às vezes num brush, num blob, né, ou num layer, você vai ver que esses brushes eles têm opções diferentes. Então aqui, o blob, que né, ele é uma ferramenta de ampliação, né, ele vai ter um magnify. E o layer, que é uma ferramenta de modificação de posição em altura, né, ele vai ter essa configuração de altura definida aqui. Então, é importante perceber que cada brush desses, ou seja, ele existe porque ele tem alguma propriedade específica dele ou clara dele, né? Ou porque ele é muito usado, ou ele tem uma configuração que é muito comum, tá? E, obviamente, você pode ter mais brushes do que o que está previsto aqui, tá? Ou seja, você pode ter mais brushes do que o que você está vendo aqui. Isso aqui, na verdade, você tem que entender que são os tipos de brush, não são as configurações de brush. Então, é como se eu tivesse borracha, pincel, lápis, mas não todos os tipos de lápis, né? Ou seja, eu tenho família lápis, família borracha, família canetas, né? E isso segue esse sentido. Eu tenho a família Draw, a família Draw Sharp, a família Clay. Mas, se a gente entrar aqui na painel de configuração de brushes, né, que você pode achar aqui ou aqui, você pode ter várias pré-definições que você criou desse brush e você pode criar suas próprias definições de comportamento. Ou seja, você pode ter, na verdade, um leque muito grande de brush dentro do Blender, né? Toda vez que você quiser criar um brush seu, né? Ou seja, eu vou pegar aqui o Draw como base. E aqui, ó, ele não tem uma opção de novo brush, porque ele sempre precisa de um brush base para poder criar um novo. Então ele vai ter uma opção de Add Brush. Então aqui, ó, se eu der um Add Brush aqui, ó, ele criou uma duplicata. Eu tenho dois brushes aqui, ó. Eu vou chamar esse brush de Uda. E aqui, ó, toda a configuração que eu fizer nesse brush Udan, né, ou seja, toda a configuração que eu modificar nele vai ficar preservado nesse brush para mim. Então eu vou ter um brush que vai comportar, deixa eu colocar a topologia dinâmica aqui, senão a gente não vai ver. Você tem o Sculpt Draw, que é o que veio com padrão, e você tem o Dunk, que quando eu entro ele faz um comportamento diferente. Então você pode ter, na verdade, muito mais brushes do que os brushes estão aqui. E para você levar esse brush, né, de um Blender para outro, só se você dá o comando de append, né? Ou seja, se você pegar um arquivo, eu acho que vou ter algum aqui, deixa eu ver aqui em documentos, PUC, questão avançada, não. Então, se você vier no comando de append, né, você vai ter as opções de brush. E aqui, ó, você tem todos os brushes que estão dentro desse arquivo. Então, você pode dar append
de qualquer brush. Inclusive você pode recuperar os brushes, né, os que vem padrão, pegando de outro arquivo .blend, né? Então é possível acrescentar essa informação aqui. Você também consegue personalizar, né? Ou seja, o meu brush aqui, eu posso ter um ícone personalizado para ele, né? Então eu vou abrir aqui o, o ícone do meu brush, né? Então você consegue ter uma família de brush que são os seus brushes, tá? Então é importante perceber isso também. Que isso aqui é mais como uma espécie de motor de geração de brush, mas é nas opções de brush é que você vai configurar o seu brush, tá? A princípio, para a gente dar prosseguimento da aula dessa semana, eu quero mostrar as configurações primárias, ou seja, as configurações básicas, antes de entrar nas configurações avançadas, tá? Então, no decorrer da semana eu vou falar das configurações avançadas. As configurações básicas são essas daqui, ó, essas que estão visíveis, tá? Essas são as configurações que a gente vai usar com mais frequência, né? Meio que não tem como fugir delas, entendeu? A gente não consegue escapar dessas configurações. Quais são essas configurações básicas aqui, ó? Você tem o tamanho do seu brush. Então, o tamanho desse círculo de escultura aqui, né, que está em azul, ele é definido pelo raio. Então, aqui o raio dele é de 49 pixels. Se eu aumentar aqui, ele vai ter um raio maior, né? E você consegue mudar o raio desse brush com a tecla F. Então, se você apertar F e mover o seu mouse, você consegue mudar o tamanho dele, tá? Esse raio, ele está relativo à minha visão, tá? Ele está relativo à minha visão. Então, se eu der um zoom out aqui, ó, ele tem 49 pixels. Ele tem 49 pixels mesmo, ou seja, ele tem 49 pixels de tela, ou ele tem 190 pixels de tela, né? Ele tem, né, seja lá quantos pixels eu colocar, ele vai ter esse número de pixels de tela, tá? Então, para mudar essa configuração do raio, ou seja, se eu quiser que ele tenha um valor diferente, eu vou ter que vir aqui na unidade de raio e falar que ele tem um tamanho na cena. Ou seja, agora ele tem 2,40 m. Então, quando eu der zoom, né, ele vai adaptar isso junto com o modelo. Então, ele tem 2,40 m de cena, né? Lembrando que é o raio, tem 2,40 m. Meu brush inteiro está com 4,80 m, né? Então, é bom observar isso, tá? Que a unidade de cálculo desse raio, ela pode ser relativo à cena, né? Ou ela pode ser relativo à visão, tá? Aqui, ó, você vai ver que não tem essa opção de fácil acesso aqui, né? A unidade ela não está aqui no destaque, mas você pode vir aqui no menu de opções de ferramenta e mudar isso aqui, tá? Outra opção que você vai ter aqui é se ela é sensível à pressão. Se você estiver usando uma tablet, né? Se estiver usando Estou desenhando uma tablet aqui. Se você estiver usando uma tablet, na verdade, nesse momento eu estou usando uma, né? Você consegue pedir para o Blender usar a pressão da caneta para definir o tamanho. Então, deixa eu desfazer aqui um bocado de coisa que eu fiz. Mentira, eu vou começar um arquivo novo, porque... Aliás, já que eu estou começando um arquivo novo, deixa eu só fazer um lembrete aqui, ó. Quando você pede um arquivo novo, você pode pedir um arquivo novo de escultura, que basicamente vai te dar um modelo já subdividido, né? E já vai entrar no modo Sculpt, tá? Então, eu estou usando um arquivo novo do tipo Sculpt,
Não, você quer começar a praticar escultura? Tá aqui um bom jeito de começar um arquivo, tá? E aqui, ó, eu quero ligar a pressão para mostrar que quanto mais forte eu faço o traço, maior fica a área de influência dele, né? Então, aqui, ó, de novo, eu estou vindo com uma pressão e aumentando a pressão. Então dá para ver que ele está variando a pressão, né? Ou seja, o tamanho de acordo com a pressão. Então está variando a força, tá? A força, deixa eu pegar aqui, não é a força do Star Wars, talvez seja, ou talvez seja, não sei. Mas a força, você imagina que o meu brush, deixa eu pedir para ele mostrar as anotações aqui do meu. Imagina o seguinte, toda vez que você tem você pega o traço, o seu brush ele é 3D. Ou seja, o seu brush ele tem uma largura que ele atua, ele também tem uma altura que ele está atuando. Ou seja, existe, né, uma altura que ele vai atuar. A força é o tanto que ele puxa nessa altura, né? Então aqui a minha força está sensível à pressão e é uma força de metade da altura desse brush. Lembrando, meu brush tem que pensar nele como uma esfera, né? E que eu tô, quando eu passo ele dentro do modelo, o raio desse brush é considerado como altura, tá? Então, se meu brush ele tem, né, 1 metro, né? Se eu vier aqui e falar que meu brush ele tem 1 metro de altura, né? Então ele vai ter 1 metro de raio de altura. Então essa força de meio quer dizer que ele vai subir metade dessa altura aqui, né? Ou seja, na hora que eu passar aqui o meu brush, ele vai usar metade dessa altura total do brush para poder fazer o processo. Eu não quero usar a pressão, né? Eu quero só passar ele aqui e mostrar aqui. Na hora que eu passo, ele não está usando a minha altura de 1, ou seja, ele não está usando a minha altura total, ele está usando metade dessa altura, né? Ou seja, ele está usando só parte dessa altura. Que é o paralelo mais próximo da opacidade quando você tem um brush de pintura, né? Ou seja, se eu estou com uma força de 0, ele não afeta nada no relevo, mas ele, né, não está exatamente transparente, mas é próximo do que a gente fala de um brush transparente, né? E ao mesmo tempo, se eu estou com a totalidade dele aqui, ele vai subir o meu raio completo do brush, ou seja, vai pegar o raio completo do brush e subir, né, a altura inteira desse raio. Tá? Lembrando, isso aqui a gente consegue alterar com o atalho Shift mais F. Então, F muda o tamanho, Shift mais F vai aumentar essa força. Tá? Então, ele aumenta a força do meu brush. E isso também é sensível à pressão. Se a gente vier aqui, você tem também a, essa opção aqui, né? Ou seja, é a opção aqui. Além da opção de pressão, aqui nessa aba eu tenho uma outra opção que é esse botãozinho aqui com 2 pincéis, que é se eu quero manter esses valores para todos os brushes. Ou seja, se eu quero que esse raio seja o raio de todos os brushes ao mesmo tempo, então eu falo com ele que o tamanho é unificado. Ou seja, todos os brushes vão ter o mesmo tamanho quando eu trocar de brush. Aqui eles estão unificados, então se eu trocar aqui, ó, todos os meus brushes estão com 50 pixels. Mas a força não está unificada. A força está variando de um brush para outro. Então, em cada brush aqui, ó, a gente está tendo uma mudança de força. Ou seja, aqui eu também tenho, né, que não está visível nessa barra de ferramenta, está visível aqui que eu posso manter
a força unificada em todos os brushes. E agora todos eles estão com a força de meio. Né? Então você tem a opção de unificar também as opções. A última opção que eu vou citar nesse vídeo, nessa aula, é se o brush é aditivo ou subtrativo, né? Ou seja, que é esse bloco aqui. Tem muito mais opção de configuração, a gente vai cobrir essas opções, ou seja, vão ter mais aulas cobrindo as configurações que descem aqui no menu, né? Tipo stroke, textura, tudo isso, mas essas opções, elas são meio que as opções de sobrevivência, sabe? Se você não consegue mudar o tamanho do brush, se não consegue mudar a força dele, fica bem mais difícil de esculpir, né? E principalmente a direção é um negócio que, se você não mudar a direção do seu brush, né, de draw, por exemplo, ele só vai acrescentar massa. E às vezes você precisa retirar a massa. Então, às vezes você precisa vir aqui e falar, não, eu quero cavar o meu modelo, né? Eu quero cavar o meu modelo. Então, você tem que ter a capacidade, né, de remover massa também, né? Então, é importante que a gente tenha esse controle aqui já definido, tá? Esse aditivo subtrativo, você consegue mudar ele com Ctrl, né? Então, se eu estou fazendo aqui um traço, mas eu seguro Ctrl, eu inverto ele. Então, o Ctrl, ele vai inverter o sinal que tiver aqui, tá? Se o seu sinal aqui tiver positivo e eu apertar Ctrl, eu vou estar usando o valor negativo. E se o sinal aqui estiver negativo e eu apertar Ctrl, o brush vai ficar positivo. Tá? Então, ele está invertendo o sinal que a gente tem aqui. Isso aqui é o espelhamento da escultura. Esse espelhamento, se eu vier na minha barra de ferramentas, ele vai estar aqui em simetria. E ele é bem mais complexo do que só isso aqui. Tá? Então, como eu falei, eu vou fazer as aulas seguindo essa barra, mas isso é para que vocês consigam já produzir algum material de escultura sem ter que esperar essas aulas todas. E para ter alguma referência também na hora que estiver pesquisando sobre a ferramenta. Isso aqui é o espelhamento a partir da origem do objeto. Tá? Então, o meu objeto ele tem uma origem. Né? Então, aqui eu não estou vendo a origem, mas eu vou ligar ela. Tá? Então, quando eu ligo a simetria, deixa eu voltar para a escultura. Quando eu ligo a simetria, o que eu fizer de um lado do modelo, né, vai ser desenhado do outro. Eu vou colocar na visão de frente aqui. Né? Então, ele vai pegar a origem e usar a origem como base. E aqui dá para ver que meu brush está simétrico. Então, qualquer detalhe que eu fizer de um lado, ele vai replicar no outro. Para blocagem inicial de personagem, isso é muito útil, mas você também vai ter situações onde você vai querer que ele seja simétrico ou que a simetria esteja em outro eixo. Né? Ou porque seu modelo está torcido, ou porque sua origem não está no lugar adequado, né? Ou simplesmente porque seu modelo tem uma simetria realmente em outra direção. Então aqui você pode somar e ter tipo, todos os eixos tendo simetria ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu posso replicar essa simetria para todos os lados do modelo. Eu posso remover e deixar só no eixo que normalmente a gente usa, né, que é o eixo X. Eu posso tirar de todo, né, e ter um modelo totalmente assimétrico. Como dica, tá, gente? Isso é dica, isso não é a regra. Como dica, como a gente está realmente preocupado em marcar relevos, tanto o Draw quanto o Claw Strips são brushes interessantes para marcar relevo. Tá? Ou seja, se você está querendo acrescentar um relevo no seu modelo, né, vamos supor que você quer marcar a região onde você está criando a musculatura do peitoral, do abdômen, né, eles servem para você realmente subir essa estrutura, tá?
eles são bons para esse resultado. O Smooth, ele é bom para você ir polindo esse relevo, ou seja, você marca o relevo com um desses brushes e eles às vezes são bem agressivos, né? E fica bem alto, mas você pode vir suavizando com o Smooth. Um detalhe importante, se você segurar Shift quando você estiver usando o brush, né, você vai direto pro Smooth, né? Deixa eu ligar aqui a minha anotação. Então, se você apertar Shift, você já tem acesso ao Smooth. E isso ajuda demais, tá? E um outro brush muito útil para marcar relevo é o Grab. Tá? Ele é muito útil para marcar relevo, porque ele permite que eu pegue a massa do meu modelo e posicione. Então eu consigo apertar minha massinha, tá? De novo, isso é dica, isso não é regra e você vai encontrar em outros brushes, às vezes, o que você precisa melhor do que nesses que eu citei. Mas é o que eu realmente uso quando eu estou blocando volume no modelo. Com frequência eu alterno entre esses dois brushes, o Smooth e o Grab para marcar relevo. Né? Se eu for pensar em outros que eu uso quando eu estou marcando relevo, eu uso o Crease para marcar as áreas mais agudas. Né? Então esse aqui eu costumo usar para marcar quando eu já quero chegar numa separação de uma estrutura em relação à outra. Que ele faz realmente uma linha no modelo. Tá? Então, como que eu passei no outro vídeo sobre topologia dinâmica e sobre o modificador multi-resolution para controle de densidade. E com essas configurações básicas, já dá para vocês começarem a produzir material da escultura.